Olá, meus alunos, vamos a mais uma correção de atividade para fixação de aprendizagem, velocidade média. Primeira questão. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Velocidade é 43,2 km por hora e o tempo está em segundos. Então, você deve dividir por 3,6 para transformar de km por hora em metros por segundo. 43,2 dividido por 3,6 dá 12 metros por segundo. Velocidade é quociente entre distância percorrida e tempo gasto. A velocidade é 12, a distância você quer achar e o tempo é 3. Fazendo o meios pelos extremos, ΔS vai ser 3 vezes 12, que dá 36 metros. Segunda questão. Qual é a velocidade escalar média em km por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? A distância está em metros, 1.200 metros, mas o tempo está em minutos. E para achar em km por hora, eu primeiro devo transformar isso aqui para segundos, que é mais fácil. Uma hora tem 60 segundos, então 20 vezes 60 dá 1.200 segundos. Velocidade é quociente entre distância percorrida e tempo gasto. A distância é 1.200, o tempo também 1.200. Dividindo 1.200 por 1.200, você vai ter 1 metro por segundo. Só que a pergunta diz que quer em km por hora. Então, você vai transformar de metro por segundo em quilômetro por hora, multiplicando por 3,6. 1 vezes 3,6 dá 3,6 km por hora. Terceira questão. Alonso decidiu passear pelas cidades próximas da região onde mora. Para conhecer os locais, ele gastou 2 horas percorrendo uma distância de 120 km. Que velocidade Alonso estava em seu passeio? O tempo que ele gastou foi 2 horas e a distância que ele percorreu, 120 km por hora. Velocidade é quociente entre distância percorrida e tempo gasto. A distância é 120, o tempo é 2. 120 dividido por 2 dá 60 km por hora. Quarta questão. Uma pessoa correndo percorre 4 km com velocidade escalar média de 12 km por hora. Qual o tempo do percurso? A distância é 4 km, o tempo ele quer achar é a velocidade 12 km por hora. Velocidade é quociente entre distância percorrida e tempo gasto. 12, que é a velocidade, igual a 4 ΔT, você faz meios pelos extremos. 12 vezes ΔT, 12 ΔT, igual a 4. ΔT é 4 dividido por 12. Como não dá exato, você multiplica por 60, 4 vezes 60, que dá 240, e divide por 12, você vai ter uma resposta em minutos, 20 minutos. Na quinta questão, partindo do instante zero, um veículo sai da posição inicial de 60 metros e chega à posição final de 10 metros após 5 segundos. Qual a velocidade escalar média do veículo para efetuar esse percurso? Posição inicial 60, a final é 10, o tempo é 5. Velocidade é ΔS sobre ΔT, onde a velocidade pode ser posição final menos a inicial sobre o tempo. Posição final 10 menos 60, que é a inicial, mais 10 com menos 60 dá menos 50, dividido por 5, 10 metros por segundo.